Eu acho que Lula não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso. Segundo ponto, que é a popularidade dele, sem dúvida alguma. O que penso fará com que ele medite 2 ou 3 vezes para ser candidato à presidência pela 4ª vez. Temer disse ainda haver a possibilidade de que, em 26, a direita lance uma candidatura única. Eu vejo que, nas conversas que eu tive com alguns governadores, eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Aí tá aqui, né? Companheiro Temer no Canal Livre. Ah, companheiro Temer. Deixa eu só voltar na questão do primeiro bloco. O senhor falou que falado com o governador, já está conversando com o Tarcísio também sobre a possibilidade de um projeto. Só faltou, acho que, uma questão. O senhor acredita, conversando com eles, que é possível uma candidatura única da direita? Agora, por exemplo, Eduardo Leite saiu do PSDB e foi pro PSD de Gilberto Kassab. O senhor conversando, o senhor acredita, porque muita gente está dizendo o seguinte, olha, a esquerda terá Lula, e se a direita se dividir, isso pode ser um problema para a direita. O senhor acredita nessas conversas que há realmente, pode haver um consenso para uma única candidatura da direita? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou contra essa coisa de centro, direita, esquerda. Para mim isso não vale nada, toda franqueza. O que vale para o povo é o resultado do governo. Né? Até 2 exemplos concretos interessantes. Essa coisa da esquerda, direita é muito eleitoreira. Eu, às vezes, dou exemplos, meus amigos de governos que eram liberais. 2 exemplos, Fernando Henrique, que fez muito pelo social, e 2 exemplos no governo criativo de esquerda, como o Lula no primeiro mandato, que fez muito pelos empresários. Então, primeira consideração. O governo Fernando Henrique era liberal, sim, sem nenhum sombra de dúvida. Fez muito pelo povo. Hã? Não sei o que o governo FHC fez pelo povo, não. Mas é muito bom ele falar, não, o governo Lula fez muito pelos empresários. Quem podia imaginar, né? Os campeões nacionais, né, Temer? Pelo amor de... velho, fez muito pelos... Que empresários? Que empresários, Temer, que Lula fez alguma coisa? Me diz aí. Foi seu Zé, Dona Maria, seu Expedito? Pelo amor de... É de uma cara de pau sem igual. Mas vamos lá. Eu quero fazer isso. Agora, como exercício dos votos, é importante que o chamado centro, o centro-direita, tenha um programa. Se houver uma direita extremada que tem um programa, se tiver uma esquerda, que esta esquerda tem um programa, que daí eu, eleitor, eu vou olhar os programas e dizer quem é o dono desse programa aqui. Não é? Eu opto por esse programa. Agora, a pergunta que você faz é a seguinte: havendo tantos, digamos, pré-candidatos... Esses governadores têm governadores. E muitas vezes não tem nada, né, presidente? Pois é, e será que é possível encontrar um único? Eu não sei se será possível, mas acho que o nosso dever, eu digo meu, mas modestamente, mas de vocês, da imprensa especialmente, é pregar isso permanentemente. Porque da pregação também nasce a execução. Então não é improvável que num dado momento, e eu vejo nas conversas que eu tive com alguns governadores, eu vejo que eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Eles não serão 5 governadores que dirão, não, nós todos vamos sair. De fato, sob um critério concreto, palpável, objetivo, se saírem 5 candidatos deste lado e um único candidato do outro lado, é claro, o candidato do outro lado vai ter uma vantagem extraordinária. Eu espero que haja, isso até melhora os costumes políticos do país, que haja 2 ou 3 candidatos com programas determinados, mas sem muitas candidaturas. Nós tivemos um exemplo, acho que foi em 89, né? 22 candidaturas, absolutamente inviável. Companheiro Temer. Aí o Renato, pra mim, resume tudo dizendo: Temer usa o mesmo truque de sempre. Desqualificar o debate ideológico para evitar qualquer forma de responsabilização. Quem se diz nem de esquerda nem de direita não está tentando unificar o país. Está apenas protegendo o próprio espaço no sistema. O centro político hoje não representa equilíbrio. O centro representa silêncio. Silêncio contra os maiores abusos e perseguições já vistas neste país. Não diz nada sobre desenvolvimento, nada sobre soberania, nada sobre como os conflitos reais que definem o nosso tempo. Enquanto o mundo inteiro enfrenta uma escalada ideológica agressiva, com a modernidade woke, que tenta impor um modelo de sociedade baseado em pautas identitárias, censura e controle institucional, o discurso centrista continua fingindo que vivemos numa tecnocracia neutra. Não, isso tem que ser um programa técnico. Vamos julgar os programas para ver qual é o mais técnico. Não vivemos. Não vivemos nesse país um conto de fada. O sistema está capturado por uma ideologia. E o silêncio do centrão não é sinal de prudência, é sinal de cumplicidade. Quem cala consente. Essa suposta neutralidade é uma mentira útil para quem quer continuar decidindo sem prestar contas, participando do jogo sem se comprometer com os riscos que toda escolha real envolve. Aí, antes de voltar a falar do Temer, uma parte bem curiosa. Ciro Nogueira critica polarização e diz que o Brasil fracassou. Você vê, né? Governador democrático, Eduardo Leite, precisamos fazer grande movimento de despolarização. Temer nem esquerda, nem direita, nem centro, nem nada. Ciro Nogueira critica a polarização. É um padrão, né? É um padrão. Eu enxergo um certo padrão nisso daqui. O mesmo discurso na boca de mais de uma pessoa. O discurso de Ciro Nogueira é um exemplo de como a retórica antideológica disfarça uma agenda funcional à tecnocracia, aos grandes bancos e aos blocos de poder tradicionais. O tal pacto nacional apenas molda o conflito político aos interesses das elites. Né? Vamos fazer um pacto, vamos ficar em paz, mas para fazer o quê? Não para fazer o interesse dos banqueiros. É sempre assim. A lógica é clara. Procede moderado para desmobilizar o eleitorado e consolidar uma hegemonia tecnocrática sob a fachada do consenso. Mas negar a ideologia é, no fundo, reafirmar a dominante, a do Brasil como plataforma de negócios, não como nação. Negar a ideologia para deixar tudo do jeito que tá, por mais 40 anos. Aí eu fui dar uma olhada, né? O Ciro Nogueira. Ciro Nogueira defendeu um pacto entre as lideranças políticas e empresariais, né? Vamos unir as lideranças políticas e os banqueiros. Ciro Nogueira quer Bolsonaro e André Esteves juntos, em torno de um projeto nacional de longo prazo.
Afirmou ainda que o Brasil está desperdiçando oportunidades no setor de energias verdes. Ah, você gosta de ESG também, né, Ciro Nogueira? E ele encerrou conclamando os presentes, incluindo governadores, parlamentares e investidores, a deixarem de lado os embates ideológicos e trabalharem por estabilidade institucional. Vamos dar um tapa, né? Vamos dar um cala-boca no Brasil. O Ciro Nogueira tá de boa. Só, Ciro Nogueira é o tipo, o cara nem precisa do dinheiro do Senado. O que ele tem de patrimônio? Ciro Nogueira aí, com certeza, deve ser um dos políticos mais ricos do Brasil. Mais ricos do Brasil. Se tem um político aí que, com certeza aí, se não cruzou, tá próximo de cruzar a barreira de $500 milhão em patrimônio, este é Ciro Nogueira. Curioso. Muito rico. Nossa senhora. Mas ele quer ficar de boa. Porque pra ele tá de boa. Então não muda nada. O pobre que se lasque. Aí, você vê Ciro Nogueira, União, empresários, governadores democráticos, né, o pacto. Aí vem o Temer. Depois toda a repercussão aí, da turma reclamando, da direita sem Bolsonaro, a articulação por candidatura de centro e direita não vai contra Bolsonaro, diz o Temer. Aí eu não fico só na manchete, né? Fui ler a notícia na íntegra, isso vai ficando melhor. Temer reage às críticas, diz que não esperava essa repercussão. Ele afirma que Bolsonaro tem prestígio eleitoral e que qualquer candidato à presidência desse campo que se oponha a ele teria dificuldades. Nas últimas semanas, Temer se reuniu com Ratinho, Zema, Caiado, olha só, né? Para discutir o plano de elaboração de um programa. Teve uma conversa por telefone com Eduardo Leite. Também conversou com Tarcísio, antes do embarque, né? Por voo de Nova York. Se 5 governadores se reunissem e fizessem um programa para o Brasil de 30 ou 40 páginas, poderiam depois escolher alguém para ser candidato. Para Temer, é preciso que o grupo trabalhe pela unidade. Se 4 nomes forem candidatos, o chamado centro não opera. O ex-presidente diz que o programa que defende deve trazer diretrizes para a economia, como teto de gastos. E uma nova reforma da Previdência, que considera indispensável. Então, assim, olha o programa da economia. O Temer não cita reindustrialização, não cita desenvolvimento da logística, ele não cita desenvolvimento energético, porque o mundo de as não existe sem energia e energia abundante. O Temer não cita, sei lá, geração de empregos, aumento real do salário, poder de compra. Quando o Temer pensa em economia, ele pensa em arroxo fiscal, que eu acho que você já deve ter aprendido isso, né? Pela tua experiência na era Lula e pelo que tu viu no Brasil nos últimos 40, 50 anos, que todo arroxo fiscal significa atropelar e ir com tudo pra cima de quem é pobre. O arroxo fiscal no Brasil só acontece com quem é pobre. Rico? Gente, tu acha que rico tá preocupado com previdência, gente? Previdência é coisa de classe média, média alta. Pobre ganha de salário mínimo. Tu acha que o cara que é rico mesmo, rico pra valer, tu acha que ele tá pensando em previdência? Tu acha que ele tá pensando em previdência? E quando se discute um projeto desse, quem ganha bem e faz parte do sistema, tipo o alto funcionalismo público, eles sempre são poupados. Reforma da previdência é, você pega aquela faixa da classe média alta pra baixo e você lasca com todo mundo. E tá de gasto. E tá de gasto. São as prioridades do Temer. O projeto dos governadores democráticos. O plano, segundo ele, também passaria por educação e saúde. Mas não deveria entrar em termos de costumes. Ou mesmo sua amnistia para os golpistas, que deveria permanecer a cargo do Supremo. Então, assim, educação sem falar de ideologia. Como é essa educação? É a mesma educação que temos hoje, né? Que nos últimos 40 anos só fez piorar. E o povo brasileiro tá cada vez mais burro.